Quais são as estratégias hoje que a gente pode ter para que a gente venha soltar nas nossas mentalizações, na nossa lei da atração, nas nossas orações? O que a gente pode fazer hoje de verdade para que a gente venha colapsar todas as ondas? A gente pede muita coisa, a gente ora, a gente clama, a gente mentaliza, a gente faz suposições. Isso é perfeito. A gente tem que fazer isso mesmo, sabe? Mas eu acho que a gente erra, que a gente peca quando a gente não sabe como fazer para soltar, o famoso soltar, né? O que é o soltar? A gente tem que acreditar ao ponto de que aquilo já é real, que a gente não vai se preocupar com aquilo, a gente não vai colocar mais ansiedade, energia, força naquilo, porque já é real, já existe. E eu tenho vivido isso porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Tem pessoas que fazem analogia falando assim: quando você pede alguma coisa pela internet, no Mercado Livre, no iFood, na Shopee, como que você faz? Você pediu, você não fica olhando o aplicativo para ver se aquilo vai chegar. Você sabe que vai chegar. Gente, eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que entra para ver se já colocaram para embalagem, se já botou onde que tá, se já tá em Benfica, se já tá no Rio, eu sou essa pessoa, eu fico acompanhando, sabe? Todo dia eu entro. Eu não sou a pessoa tá, vai chegar. Não sou. Então isso não funciona pra mim, sabe? Essa analogia que as pessoas que trabalham, que falam sobre lei da atração fazem, não serve pra mim, não funciona. Pelo simples fato que eu sou ansiosa. Eu sou uma pessoa ansiosa em tratamento, que eu estou tratando isso, né, dia após dia. Como coisas que às vezes não tem como mudar, que é aquilo e acabou, e eu penso assim, tá bom, hoje eu não posso fazer nada por isso, então vamos pro próximo passo. Mas eu tenho que estar ali com a mente em movimento, sabe? Ressignificando aquilo para poder eu não sofrer, senão eu vou sofrer, porque eu sofro literalmente quando eu quero uma coisa e eu não consigo. Não sei se é coisa de filho único, não sei se é o mundo que tá ansioso, não sei se eu que sou ansiosa, não sei se é o meu TDAH, não sei o que é, ou tudo isso junto, enfim. A grande questão é: o que a gente pode fazer hoje? O que a gente pode ressignificar hoje para que a gente venha soltar de uma maneira que a coisa venha fluir na hora e no momento que o Criador permitir, e que a gente venha curtir o processo. A gente tem que curtir o processo. Eu já me irritei com o processo, hoje eu curto o processo. E uma coisa, eu poderia dar vários exemplos, pode até ser que aqui a gente conversando eu comece a dar exemplos, mas tem uma coisa que eu comecei a fazer e começou a dar muito certo para mim. E pode ser que dê certo para você. Um exemplo, eu tenho uma lembrança boa, uma recordação boa. Eu pego essa recordação boa, a felicidade que eu sinto dessa recordação e transfiro para o que eu quero que venha como se já existisse, sabe? Conseguiu entender? Deixa eu tentar explicar. Eu fiz um pedido ao universo, eu coloquei lá as minhas mentalizações, eu fiz a minha carta mágica, eu escrevi tudo lá e aconteceu, tá? Essa felicidade, essa gratidão, que eu me sinto muito grata quando alguma coisa acontece, fico muito feliz. Quando isso acontece, a gratidão é tão transbordante, que eu fico tão feliz, que eu pego essa energia, eu associo essa energia, sabe? Essa alegria, essa gratidão, na coisa que ainda não veio, como se já tivesse, como se já fosse de acordo com essa sensação, com essa energia. E isso tem dado certo pra mim, sabe? Porque sempre quando eu vou pensar naquela coisa, ai, tá demorando. Aí eu penso naquela alegria e falo, ai, eu já tenho, obrigada, Deus, eu já tenho. Já existe, já tá diante de mim. Aí eu já começo a visualizar, já começo a entrar naquele local, já visualizando eu ali, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, com as pessoas que eu quero. Isso é o meu gatilho, sabe? Se você tiver um outro tipo, escreva pra gente ter essa troca aqui, pra gente poder, né, um ajudar o outro nesse sentido, porque eu acho que de tudo isso, quando a gente ora, quando a gente pede a Deus, ou quando a gente mentaliza, ou determina, né, que é a lei da suposição, eu acho que tudo isso, o pior, porque esse processo eu acho gostoso, sabe, de pedir, de agradecer, de visualizar aquilo, eu acho isso muito legal. Mas a coisa do soltar, que eu fico angustiada, porque eu quero logo aquilo, né? Aí entra a ansiedade e é ali que a gente bloqueia, né? O milagre chegar pra gente. É nisso que a coisa desanda. E às vezes as pessoas até desistem
das orações, das mentalizações, das visualizações, porque acham que não tem força, ou então acham que não vai acontecer porque não acontece, mas é porque colocou muita ansiedade, porque colocou um prazo, botou muita coisa ali, que não é assim. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Em Eclesiastes, o livro de Eclesiastes fala muito sobre o tempo, fala muito sobre o ego, e a gente precisa estar atento a isso, né? E que hoje a gente venha estar atento, e que hoje a gente venha liberar isso, sabe? Que hoje a gente venha ressignificar isso de uma maneira que a gente venha aceitar que já existe. Eu tô vivendo uma fase da minha vida muito feliz, sabe? Porque o meu 3D tá um caos. Tá aquele meme que a garotinha tá olhando e rindo, tá um fogo, a casa pegando fogo lá atrás. Tá literalmente assim. Mas eu fiz pedidos e eu pedi a Deus, sabe? Uma determinada coisa que eu fui muito enfática. Porque eu falei, eu não aceito isso, eu preciso disso, porque eu não me vejo sem isso. E eu quero que seja assim, assim, assim. E fui falando da minha bênção, como eu gostaria que fosse. E apareceu, e eu soltei, mas eu soltei que eu acho que eu soltei porque eu tava com tanto problema que eu não tinha nem como eu ficar pensando naquilo. Eu precisei soltar de uma maneira inconsciente. Eu soltei, porque eu não tinha o que fazer. E a coisa chegou e chegou de uma maneira que eu não esperava. Chegou de uma maneira que eu não conseguia. Que quando chegou eu nem sabia que era aquilo. Eu fiquei até com medo, porque era tão idêntico à minha lista. Veio exatamente como eu pedi. E eu vou falar mais. Tem uma passagem na Bíblia que fala que Deus dá além, né? Eu não sei exatamente para falar aqui para vocês, mas existe isso, que a gente faz um pedido, a coisa vem, mas o que a gente pede uma coisa, mas Deus, ele faz além, sabe? E eu tenho vivido isso, sabe? Deus me deu isso que eu pedi além do que eu tinha pedido. Veio exatamente como a minha lista, exatamente. Porém, veio ainda melhor, porque veio características que eu não havia pedido e que são fodas, são incríveis. E veio também. Veio muito além do que eu pedi, sabe? Mas veio muito além mesmo. Depois eu quero fazer um vídeo só falando sobre isso. Eu só vou esperar concretizar mais algumas coisas para eu conseguir ficar tranquila em fazer esse vídeo. Mas veio muito forte e muito além. E veio com força mesmo, sabe? Assim que a gente fica assustado. Aí eu só agradeço. E eu tô canalizando essa energia de tanta felicidade, de tanto contentamento, de tanta surpresa. Porque eu tô surpresa ainda. Eu tô vivendo como os que sonham, como diz na Bíblia, né? Que viveríamos como aqueles que sonham. E eu tô vivendo um sonho real. Eu tô vivendo isso, né? E que você possa viver isso na tua vida também do que você pedir. Mas eu soltei. E foi a coisa que eu mais queria, que eu soltei de uma maneira mais doida. Porque eu soltei de uma maneira porque eu tava com tanto problema para resolver que eu não tive tempo de pensar nisso. E isso é muito interessante, porque ali eu deixei claro para o universo, para o meu subconsciente, que eu já tinha, que já era, que já existia, que já era meu. E que quando a gente faz isso, a coisa colapsa. É muito interessante, muito doido. Chega a ser estressante isso, né? Porque quando a gente solta, realmente a coisa vem. É muito doido isso, né? E hoje eu tô vivendo isso. Eu falei assim, eu preciso deixar isso no canal. Como registro do que é feito, de como eu vivi isso, esse processo. E de que isso é real. Porque antes eu via os vídeos das pessoas falando, eu falava assim, ai gente, essa parada de Delulu, que é aquela coisa do Delulu, né? Já tenho, já tô de boa, tipo, mesmo não existindo aqui, eu já tenho, eu tô dizendo que tenho, mesmo sabendo que não, eu não consigo ser essa pessoa, não consigo. Eu quero, sou ansiosa, eu quero na hora, filha única, é uma ocorrência na minha vida, é um BO para resolver. Mas isso, como eu precisei soltar, eu precisei, porque eu não tive tempo de pensar depois. Mas eu lembro também que eu tava voltando da academia num dia à noite, eu vim chorando. Foi muito assim, eu chorando, eu tava com fone de ouvido, né? E eu vim e falei assim, eu não aceito mais. Eu não quero que o próximo final de semana seja igual a esse. Eu não quero que a próxima semana seja igual, eu não aceito mais isso. Eu preciso disso. Aí eu fui falando com Deus.
E eu fui determinando, declarando e chorando e sendo manhosa também, porque Deus, eu falo que eu tenho essa intimidade com Deus, porque Ele entende cada um e o jeito e a personalidade de cada um, Ele que nos criou. Então eu falo de um jeito com Deus que é o meu jeito, né? Eu brigo, eu choro, eu reclamo, eu sou chata pra caramba e Deus sabe que eu sou chata. E às vezes Ele me bota de castigo, que eu sinto que eu tô de castigo. Durante esse período eu senti que eu tava de castigo e era pelas... E eu tenho certeza que é o vídeo anterior, né? Agora eu lembrei disso aqui. Eu fiz um vídeo anterior falando sobre que a gente... Tudo que a gente recebe hoje é porque a gente tá pagando um preço por isso, né? A gente... São as leis do universo, né? A gente não tem como fugir disso. E realmente... Isso tudo que eu tô passando foi por causa de coisas que eu fiz no passado, né? Mas que eu reclamei tanto com Deus e eu falei, Senhor, eu só quero uma oportunidade, não é possível. Eu não vou errar mais, eu só preciso disso, eu não vou errar mais. E o Senhor sabe, o Senhor está dentro de mim, o Senhor sabe, eu não vou errar. Eu só preciso que o Senhor me ajude com isso. E não é possível que o Senhor não possa me ajudar. Aí eu comecei a me vitimizar, fazer os dramas, aquela coisa toda. E ao mesmo tempo glorificando. Mas o Senhor é um Deus tão poderoso, tão maravilhoso. E é mesmo, não foi demagogia. Mas aí eu fui juntando isso tudo para o meu drama ficar bem grande, bem novela mexicana, mas bem sincero e real, porque Deus sonda mesmo. E a coisa chegou, sabe? E eu tô usando hoje essa energia, essa felicidade para todas as outras coisas que eu ainda quero. E que isso você venha conseguir também na sua vida, sabe? Venha tirar não sei da onde. Não sei se é só do teu fôlego de vida, não sei se é da alegria dos seus filhos, ou dos seus amigos, ou dos seus entes queridos. Mas você vai tirar força da onde não tem, da onde não existe, se realmente não existir. Ou se você tiver coisas para se alegrar e para ser grato, que você venha tirar daí, porque vai acontecer. É inevitável, vai acontecer. Porque se Deus coloca dentro da gente algo, se Deus bota um sonho, um projeto, um método, alguma coisa, é porque a coisa vai acontecer. Claro que a gente precisa fazer a nossa parte, mas já aconteceu, é inevitável que não aconteça na tua vida, assim como vem acontecido na minha. Eu espero de verdade que esse vídeo venha ter te ajudado de alguma forma, sabe? Para você colapsar suas ondas, para que você venha gerar, sabe? Um milagre real dentro de você. E se você não tiver para onde sair, se você não tiver o que fazer, o que pensar, apenas peça a Deus ou apenas agradeça a Deus. O carro da água e do gás passando. Que bairro é pequeno é assim, né? Não sei... Quando o bairro é muito grande não tem isso, né? Porque é tudo canalizado, né? Mas bairro pequeno tem isso. Ele parou logo aqui na frente com a musiquinha. Enfim, já tô terminando o vídeo, gente. Que hoje você possa colapsar todas as suas ondas. E se você não tiver um meio de encontrar isso, só peça a Deus. Só peça o Criador. Se você não souber como falar com Ele, só converse como se você estivesse conversando com um amigo. Porque o nosso Pai é o nosso amigo. E existe um Criador, né? E existe um Deus todo-poderoso que está pronto para nos abençoar. E que hoje a gente possa ser muito abençoado e grato. E vamos viver transformações. Eu quero ler transformações de vocês aqui. Eu quero que, quando entrar o colapso da onda de vocês, que vocês venham falar aqui também, para a gente ter essa troca. Que eu não quero me expor aqui sozinha, né? Todo mundo tem que se expor um pouco. Eu quero agradecer também pelas pessoas que têm deixado mensagens, falado sobre a vida, sobre as coisas que estão acontecendo, o que aconteceram. Isso para mim gera muita felicidade, sabe? Porque quando eu criei esse canal, eu queria que fosse exatamente assim, uma troca, uma grande comunidade, algo que a gente pudesse caminhar juntos, sabe? E eu tô vendo isso acontecer, eu tô muito feliz. Ótimo dia pra gente, beijo.